delivery. Eu não, E aí, senhora, eu moro mal longe da escola, professor. é que aquela. Você mora lá na parte de baixo ou na parte de cima da escola? Eu, professor, eu moro só uns 200 metros longe da Ah, escola. então não é nada. O ruim é subir, aquela subidinha judia, né? Aquela subidinha do Lênin ali, Virgem Maria. Ai, ai, ai. Ó, mas o livro, ele é bem bacana porque tem várias coisas, ó, os temas, né? A convocação dos Estados Gerais, processo revolucionário, Assembleia Nacional Constituinte, né? Eu, inclusive, essa aula aqui eu vou falar um pouco olhando, porque aí eu já vou falando para vocês onde é que tá as coisas que eu tô falando no livro, ó. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu vou recapitular só um pouquinho. Quando teve aquela reunião dos Estados Gerais, o pessoal já saiu nas ruas, né? É, reivindicando melhores condições, tal, tomaram a Bastilha, cortaram a cabeça do cara que gerenciava a Bastilha, colocaram lá na lança, que eu já falei para vocês também, né? O rei já olhou e falou assim: caramba, o bicho tá pegando, né? Aí o terceiro estado separou-se e promulgou uma Assembleia Nacional Constituinte. Lembra? O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? É quando se reúnem os representantes do povo para fazer uma Constituição. O rei, se o rei fala assim, prende esses caras, não vai fazer nada. Ixi, o povo já estava com sangue nos olhos. Então, para não perder o dedo e o anel, o rei resolveu dar o anel, né? Para não perder a mão junto com o anel. Então, gente, formou-se lá a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte, ela fez várias coisas, né? Que aqui, ó, para vocês podem ver que eu já acho que eu... Bom, eu já falei para vocês, eu não preciso mostrar no livro, que eu já falei da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que era essa declaração? Lembra? É aquela que eu li para vocês, na qual falava que os direitos agora dos nobres não valia mais nada. Todo mundo era igual perante a lei. Só que até a página 9, né? Por quê? Porque quem estava conduzindo esse processo revolucionário era mais a burguesia. O povo estava fazendo pressão nas ruas, muita pressão nas ruas. Mas quem estava conduzindo o processo era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É muito importante vocês lembrarem desse documento, que é o documento mais importante que surgiu durante a Revolução Francesa. Muito importante. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Inclusive, a ONU tem um documento que é baseado em cima desse documento, né? É a primeira vez que se fala que todo mundo é igual perante a lei. Lembra? Eu falei vários pontos aqui, é só rever a aula lá que eu deixei postado que vocês vão ver a importância que tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Só que, como estava sendo conduzido pela burguesia, essa parte, porque assim, nem todo mundo tinha o mesmo ideal durante esse processo revolucionário. A burguesia, por exemplo, o que eles queriam? Eles queriam ter os mesmos direitos que os nobres têm e queriam que os nobres e o clero pagassem imposto, porque estava tudo nas costas deles, né? Então, eles só queriam isso. A burguesia não queria que os trabalhadores tivessem direitos, não queria ter educação para todo mundo, não queria, tipo, até onde fosse interessante para eles. Já os trabalhadores e outros setores queriam mudanças mesmo, mudanças mais intensas. Só que aí formou-se a Assembleia Nacional Constituinte. Na hora de formar essa Constituição, ficou mais a cara dos interesses da burguesia aí. Ó, para vocês terem ideia, eu vou ler aqui uma parte para vocês, ó, do livro, que é interessante, ó. Em 1791, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou uma Constituição que incorporou a perda dos privilégios do clero e da nobreza e limitou o poder do rei, instituindo a monarquia constitucional. Ou seja, agora não era mais monarquia absolutista, era uma monarquia constitucional. E outra, agora tinha o poder legislativo. O rei não fazia as leis sozinhos mais, tá vendo? Já diminuiu o poder do Luís XVI bastante. Ó. Continuando aqui, ó. Eu tô lendo na página 49, depois vocês acompanham quando vocês pegarem o livro. O rei já não tinha mais o poder de fazer e aprovar as leis. Com isso, chegava ao fim a monarquia absolutista. Outros privilégios, porém, foram criados. Ó, olha esses privilégios aqui, ó. O voto passou a ser censitário. O que é um voto censitário? O voto no Brasil, que a gente tem aqui, é o voto universal. Voto universal, todos podem votar. O voto censitário é uma coisa que só vota quem tem grana. Quem não tem grana, não vota.
Por exemplo, eu vou continuar aqui para vocês verem, ó, para vocês verem. Hum, o voto passou a ser censitário, ou seja, somente cidadãos que possuíam uma certa renda podiam votar. Camponeses, artesãos, operários e mulheres, que representavam 85% da população, foram excluídos dos direitos de voto. Essa situação atendia aos interesses da burguesia, que agora liderava o processo, né? Gente, significa o que 85%? Se você pegasse 100 cidadãos franceses, 15 votavam e 85 não votavam. Ou seja, ficou no interesse da burguesia. Oi? Fala aí, Guilherme. Isso daí é mais justiça que os outros, né? Oi? Isso daí que o senhor tá falando é mais justiça que os outros não votavam. Pois é, né? Então, ó, aí é que tá. Deixa eu só ler o que o Pedro escreveu aqui. Professor, se você parar para pensar, nada mudou. Tipo, nós proletários ainda estamos pagando imposto até morrer. Já os ricos quase não pagam nada. Tipo, se um rico comprar um jato no Brasil, ele não paga IPVA. Eles pagam com dinheiro. É isso mesmo. E tem outra coisa também que você. É bela observação que você colocou aí. Tem uma outra coisa, por exemplo. Agora, a inflação, ela está se dando mais no setor de alimentos. Mas e por que o povo paga mais imposto? Porque se você. Eu vou reformular o que eu disse. Quando você compra um produto, por exemplo, você comprou essa caneta aqui, ou você comprou uma pera, tem imposto ali na pera. Tem um imposto sobre os alimentos. Ou seja, o povo paga mais imposto do que o rico. Por quê? Porque a alimentação do rico não dá 1% do salário dele. Para nós, vale 40%. Ou seja, se você coloca imposto nos produtos, a gente paga mais imposto, né? Tem essa questão também. Querem matar o povo de fome. Mas você sabe que isso que você falou aí, Rayane, era que o pessoal na França falava. Querem matar a gente de fome. Querem matar a gente de fome porque eles já não estavam aguentando. Tava tendo muita fome mesmo, porque não tinha nem pão. Nem pão. Aí que eu vou falar para vocês que entram as mulheres nessa história. Vou voltar um pouco da história, né? Vou rebobinar, porque os interesses... o feijão, cara. Vixe, mó caro o feijão, né? Arroz, carne, então, nossa senhora. Eu vou virar vegetariano obrigatoriamente, né? Sem... Bom, mas eu acho interessante ser vegetariano também. Senhor, ou a gente comprar um boi e fazer criação de boi mesmo. Você vê, tá muito caro, né? Nossa. Mas, ó, depois a gente fala disso, vamos falar da França agora, depois a gente fala do Brasil. Mas se vocês forem observar, gente, o processo que aconteceu lá na França é o que acontece na maioria dos lugares. Fica vendo a história. Vamos falar um pouco das mulheres, que eu prometi que ia falar um pouco das mulheres, né? As mulheres nessa época também estavam com uma pauta de reivindicações. Elas queriam também mudar as coisas. E tinham mulheres em todos os setores, né? Dos aristocratas, da burguesia e dos sans-culottes. Havia as mulheres também, né? Inclusive, elas queriam autonomia para um monte de coisa, por exemplo, para poder se separar do marido se eles fossem um chato, para ter mais liberdade de poder participar da política também, né? Olha, gente, para vocês terem... O Pedro falou voto aqui, para vocês terem ideia, vocês sabem quando que as mulheres puderam votar no Brasil? Chuta aí alguém. Eu acho que foi em 1945 ou 60, professor. 1987, eu acho. Foi depois, 30, eu acho gente. que foi depois da ditadura do Vargas lá. Ó, para dizer a verdade, gente, foi no começo da década de 30 que as mulheres puderam votar. Muito tempo, né? Muito atraso isso, né? E também se Não foi colocar depois como... da ditadura do Vargas? Oi? A gente vai ver no ano que vem. Não foi depois da ditadura do Vargas? Foi depois do golpe de 1930, né? Que houve algumas mudanças, inclusive essa. Mas segura aí, senão a gente vai confundir tudo. Vamos deixar para falar do Vargas depois. Bom, como eu estava dizendo para vocês aqui, as mulheres participavam, e inclusive as mulheres, de certa forma, tinham um canal de comunicação com o rei, né? Porque o rei também precisava ouvir o que o povo estava querendo, né? Então tinha algumas mulheres que podiam ir chegar lá e conversar com o rei, né? E aí, gente, nessa daí, ó, o rei, ele... Oi? Nessas daí elas davam sorte, porque ela pode conversar com o rei para ajudar, pelo menos. Não, fica vendo, não, que o rei queria ouvir só.
Significava que ele ia atender os desejos delas, né? Mas ele ouvia, tinha algumas mulheres que iam lá, conversavam, falavam, o preço tá muito caro, não sei o quê. E nessas aí, o que aconteceu? Quando eles fizeram a Assembleia Nacional Constituinte, o rei, ele morava em Versalhes. Eu vou mostrar para vocês como é que é Versalhes. Gente, a gente vai fazer o seguinte, inclusive a gente vai fazer o seguinte, na próxima aula, vocês me cobram, porque eu vou alugar aquele filme da Maria Antonieta que eu mostrei para vocês, o trailer. Eu vou alugar no sábado, né? Aí a gente já assiste na próxima aula de história, que é quarta-feira. Que tá falando das reivindicações das mulheres. É mais ou menos isso, né? E às vezes as mulheres queriam participar mesmo, queriam ter voz. Então fica vendo. E aí, gente, o que aconteceu? Quando formaram a Assembleia Constituinte, o rei, ele não morava em Paris, ele morava em Versalhes. Então, vou mostrar o Palácio de Versalhes para vocês verem. É um dos palácios mais luxuosos que tem, Olha o Palácio de Versalhes, onde o rei morava, Luxo. Hoje, eu acho, se eu não me engano, ele é um museu lá na França, Ele morava aqui, Vocês estão vendo aí? Caramba, que bonito! Bonito é pouco, tinha um jardinzão, você lembra quando o filme, quando as cenas do filme, que tá todas aquelas festas lá que vocês viram, é aqui, a Maria Antonieta morava aqui, em Versalhes, Será aí agora é a prefeitura, não é? Oi? Agora a prefeitura aí, né? De Paris, sei lá. De Paris. Eu não sei o que é exatamente. Se eu não me engano, é um museu de Versalhes. Se eu não me engano, eu vou pesquisar e vou ver. Aqui é mais ou menos como é que era na época. Os jardins, aqui, Aqui é o outro. Eu vou passar de novo aqui para vocês aqueles três. Vocês vão ver Versalhes aqui, É que eu não sei se vocês lembram, mas a gente vê rapidinho aquele trailer lá do filme que a gente vai assistir, Aí, porque lá tá mostrando a ostentação de Paris, Deixa eu ver, colocar de novo, que é o trailer. Aí vocês vão ver. Ai, caramba! Pera aí. Trailer. Maria Antonieta. Eu vou assistir o filme no sábado e domingo. Depois a gente vai. E aí eu vou deixar ele. Vou pagar 2 diárias. Aí a gente assiste ele na quarta e na quinta. Aqui é Versalhes, Aí, tá que demora. Versalhes aí, Olha o luxo, Olha lá o palácio lá. Esse era o amante da rainha. Um cara da Finlândia lá. Olha lá os sans-culottes lá. Bom, essa eu só coloquei para a gente relembrar como é que era o Palácio de Versalhes, né? Bom, por que eu tô falando isso? Porque o rei, Versalhes era longe, deixa eu só ver, achar aqui, Versalhes era longe de Paris, não era perto. Era justamente, estava longe, justamente para ficar longe do povão mesmo, sabe? Para ficar ali, tipo, estilo Alphaville, sabe? Vamos isolar um pouco dos mais pobres, a gente ficar ali segmentado deles, né? De Alphaville é mais ou menos isso, né? Bom, como eu estava dizendo para vocês,
O rei, ele estava embaçando um monte de coisa, né? Porque o pessoal já tinha deliberado que ia tirar os direitos dos nobres, já tinha deliberado um monte de coisa, inclusive o pessoal já estava passando fome ainda, né? Não tinha resolvido a situação, né? E aí aconteceu um grupo de mulheres fica vendo as Kathleen e as Rayane da vida aí, foram lá, se juntaram com a Guarda Nacional, que era uma espécie, tipo, um exército. Depois eu explico o que é a Guarda Nacional. É tipo de um exército que ficava lá em Paris, né? Eu explico É melhor tipo da depois. Inglaterra, professor? Oi? Tipo da Inglaterra? Depois eu explico melhor o que é a Guarda Nacional. É tipo de um exército que tinha lá na França, mas guarda, só guarda essa informação, depois eu explico melhor. Então, as mulheres, junto com a Guarda Nacional, foram lá em Versalhes, tipo, chamaram uns guardas que estavam lá, né, que não estavam achando que não era nada muito assim, foram lá e tentaram impedir. Esse pessoal foi lá, matou os guardas, foram lá, pegaram o rei debaixo da cama, porque o rei era um eu vou usar a palavra certa, né? Esse Luís XVI era um cagão, ele era um cara muito medroso, assim, né? Buscaram ele debaixo da cama, a mulherada enfiou o dedo na cara dele e falou: escuta aqui, ó, você tá achando o quê, mano? A gente quer saber que tá faltando comida na nossa mesa, tá faltando pão, a gente não tem o que comer. Você não vai tomar providência, não, você tem que fazer alguma coisa. Aí o rei foi lá e falou assim: não, eu vou, segura aí. Aí sabe o que eles fizeram? Foram lá, pegaram o rei à força e levaram lá para Paris. Falou assim: agora você vai ver como é que as coisas são lá em Paris. Sai desse luxo aqui. Puxaram o rei e levaram ele lá para Paris, né? A mulherada que conduziu esse processo aí. Tem outros. Daqui a pouco eu falo mais da mulherada na Revolução. Só que agora a gente vai avançar de novo e eu vou recapitular para vocês o que aconteceu. O rei, né, a partir de 1891, ele perdeu o poder absolutista que ele tinha, né? E aí ele começou já a tentar articular com as outras monarquias absolutistas, principalmente da Prússia, né, que era um reino que hoje compõe a Alemanha. Então vou falar agora dele, Rayane. Fica vendo. O rei perdeu o poder. Ele falou: oh, esses caras, viu? Putz, já tá difícil com aquele poder. Agora sem poder eu tô ferrado. O que ele fez? Ele articulou com a nobreza lá da Europa e tentou fugir. O que ele fez? Ele pegou a Maria Antonieta, pegou aquelas carruagens lá, pegou o filhinho dele, botou lá e se vestiu de mulher. Eu falei isso na última aula, mas eu não, o pessoal já tinha dispensado, né? Se vestiu de mulher. Se vestiu de mulher, assim, colocou a roupa de mulher, assim, para ver. E aí, gente, tava indo em direção ao nordeste da França, indo para a Prússia, né? Quando parou num comando da Guarda Nacional com os sans-culottes. Os caras, para a carruagem. O rei já vestido de mulher, né? Todo travecoso lá. Todo travestido, desculpa. Aí, quando abriu a janela da carruagem, né? Os sans-culottes. Quem é você? Aí os caras já olhou estranho, aquela senhora com um gogozão assim, falou: ô, Mano Pierre, chega aqui, Mano Pierre. Dá uma olhada pra essa tiazinha. Oi, meninos, tudo bem? Eu sou a tia Luísa, a tia do Luiz. Que malvado que ele é, né? Os caras olharam assim: Luísa. Ô, dona Luísa, desce aqui, por favor. Eu tô com dor no nervo ciático, eu não posso descer, filho. Ai, mano, você tá tirando sans-culottes? Desce aqui agora, mano, seu palhaço. Pegou ele, pá. Tá tirando nós aqui da periferia? Nós é dos sans-culottes, mano. Seu otário. Aí, o que aconteceu? Foram lá, levaram o rei pra prisão. Aí, a partir do momento que ele estava fugindo desse jeito, né, puderam investigar. E aí abriram os cofres do rei e descobriu que ele tinha vários acordos com nobres de outros lugares, porque esses nobres, ele ia para esses lugares, ia pegar o exército desses caras, ia voltar para a França e atacar a França com exércitos estrangeiros. Isso é uma traição. É uma traição. E foi assim que foi encarado. Olha só o rei, né? Tiraram a roupa dele lá, deram um pescotapa nele, seu otário, seu manezão, seu playboy. E levaram ele lá pra cadeia, né? A mulher dele também foi presa. Ela foi morta depois. Até o filho dele morreu de uma maneira bem bruta, né? A criancinha de 10 anos.
Mas, olha só, gente. Aí, o poder legislativo, né? Porque tinha o poder executivo com o rei e o poder legislativo, que já tinha sido formado, né? E nesse meio, já tinha representantes aí dos trabalhadores ali entre o povo. Lembra que eu falei? Isso aqui é bom, eu vou reforçar para vocês. Quando você formou-se o poder legislativo lá era uma monarquia constitucional, essa fase que se chamou monarquia constitucional, né? Como é que funcionava o poder legislativo, que ficam os deputados, né? Digamos assim, os deputados da época. Você tinha grupos políticos que tinham interesses diferentes. Por exemplo, guarda esse nome aí que eu passei na última aula, eu vou escrever aqui, ó. Girondinos. Ó, anota aí, girondinos. Ó, no livro, eu vou até indicar para vocês que no livro tá dizendo bem, tá bem certinho aqui, ó. Anotem aí, ó, a página do livro que tá isso. Na página 50. Nossa, esse óculos aqui tá horrível. Eu tenho que chegar quase aqui dentro, aqui, ó. Tem que trocar a lente do meu óculos, ó. Na página 50, tá falando como é que tava dividido esses grupos, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o livro do professor, mas tá aqui, ó, na página 50. Vou falar como é que tava dividido esses grupos. Os girondinos, eu vou ler o livro. Ah, não, eu posso falar daqui. Os girondinos, quem é que eram esses representantes dos girondinos? Alguns nobres que tiveram que apoiar a revolução forçadamente. Isso, ó, esse aí, ó, a Rayane falou certinho, ó. Os girondinos, os jacobinos, os cordilheires e o pântano. Vamos falar um por um. Vamos falar da direita, ó. E daí vem esse termo, né, que eu falei para vocês, que esse termo que se usa muito na política hoje vem daí, deste momento da Revolução Francesa, que se fala esquerda e direita. Por quê? Porque quando se formou a Assembleia Nacional Constituinte, os representantes, porque assim, vou dar um exemplo de condomínio, né? Você tem umas propostas do condomínio, você faz reunião para debater o que você vai fazer lá, né? Então, tem gente que acha importante ter uma academia dentro do condomínio. Tem gente que acha importante consertar as ruas. Então, e o dinheiro é pouco, então você vai ter que se reunir com o pessoal do seu interesse na hora da assembleia. Então, geralmente, as pessoas em assembleias geralmente ficam perto das pessoas que têm o mesmo interesse, para eles articularem rápido as tomadas de decisões. Isso acontece também no Congresso Nacional. E acontecia isso lá na Assembleia dos Deputados lá na França nesse momento. Por quê? Os caras que eram mais a favor dos interesses da burguesia, da grande burguesia, ou seja, dos donos dos grandes comércios, dos banqueiros, desses caras, eram os girondinos. Os girondinos. Depois eu explico o nome deles, de onde que vem. Girondinos. Esses caras estavam mais ligados com os interesses da burguesia. Enquanto que os jacobinos, eles estavam mais interessados em defender os interesses dos camponeses, dos trabalhadores, desse segmento mais pobre, dos pequenos burgueses, ou seja, os pequenos proprietários, tipo assim, como assim pequenos burgueses? Seria mais ou menos hoje, sabe o seu Antônio, que tem a lanchonete na frente do Lênio? Ele não tem um monte de empregado. Ele tem um pequeno comércio. Ele seria um pequeno burguês nessa situação. O dono do mercadinho ali seria um pequeno burguês. O dono da padaria é um pequeno burguês. Agora, o dono do Carrefour, não. Esse já é um grande burguês. Ele estaria fechado com os girondinos. Os jacobinos, quem é que fechava com os jacobinos? Quem é que apoiava os jacobinos? Os trabalhadores rurais e urbanos e aí a pequena burguesia. Os jacobinos estavam desse lado. E os jacobinos se sentavam à esquerda, na esquerda, um grupo que se sentava ali à esquerda. E os girondinos se sentavam à direita. Esses grupos que eram mais ligados aos burguesia, aos caras que tinham dinheiro, que eram os girondinos, se sentavam à direita. E os cordilheires, quem são os cordilheires? Os cordilheires eram os caras que eram ligados aos trabalhadores, só que eles eram mais radicais ainda que os jacobinos. Os jacobinos falavam assim, ó, vamos fazer mudanças profundas, mas também vamos atender um pouco o interesse dos burgueses aqui, porque senão eles reclamam muito e aí não dá negócio. Os cordilheires já falavam o seguinte, que mané burguês o quê, mano? Que mané burguês? A gente fez essa revolução e vamos até o final. E se tiver que tirar a indústria desses caras, a gente vai tirar. Vamos radicalizar. Tem que fazer reforma agrária? Vamos fazer reforma agrária. Não tem que ficar negociando com esses caras, não. Ou seja, os cordilheires já eram mais sangue nos olhos, entendeu? Eles eram bem mais à esquerda. E eles se sentavam, quando você tinha a assembleia, eles se reuniam,
tinha o pessoal aqui no meio e tinha umas cadeiras assim, sabe? Mais assim para cima. E como os cordilheiros se sentavam aqui, na parte de cima, cordilheire vem de cordilheiras, né? Por isso que eles ficaram chamando de cordilheiros, esses caras que eram bem mais à esquerda. Os jacobinos, eles eram à esquerda, só que eles, de vez em quando, faziam os interesses também da burguesia. Isso é mesmo tipo PT, assim, sabe? E aí, o que acontece? E o outro grupo que eu não falei ainda era o Pântano. Quem... Eu também. Eu preciso confessar com vocês que quando eu estava lá, eu estava junto com os Cordilheiros e eu estava junto com os Sanculotes, que eram os caras que eu achava que estavam mais certo. Bom, mas enfim. E você tinha o Pântano. O próprio nome Pântano já diz tudo desses caras. E existe caras assim da política. Oi? Era das pessoas com necessidade. O pântano é sujo, professor. Não, então fica vendo por que Nada a ver. Pântano. Você quer falar, Kathleen? Fala, Kathleen. Quero. Kathleen levantou a mãozinha aí? Sei não, Faz professor. tempo já que ela tá com a mão levantada. Ah, foi sem querer. Foi sem querer que ela escreveu aqui, foi sem querer. Ó, como eu disse para vocês, quem era esse Pântano? Gente, ó, esse tipo de gente na política hoje, existe até hoje. Ó, o grupo de políticos aqui no Brasil que chama Centrão, eles são mais ou menos que nem esses caras. Ó, eu não quero falar muito dos políticos de hoje, porque aí vocês chegam... professor? Vocês chegam à conclusão de vocês, mas todo mundo sabe aqui que o PT é de esquerda, né? E o PSDB, por exemplo, é de direita. Então, só que tem grupos políticos, tipo o PP, uns partidos políticos, o PMDB é o clássico desses aí. O que acontece? Quando o PT estava no poder, que é de esquerda, eles estavam junto, porque o PT dava alguns cargos para eles, fazia umas vontades deles lá. Quando o PSDB estava no poder, eles estavam junto com os caras. Ou seja, o PMDB sempre foi um partido que esteve junto com quem está no poder. Por quê? Porque quem está no poder, se eu me alio a ele, eu consigo ter umas vantagens aí. Eu só usei... Por isso que é o centrão, porque ele tá no centro de direita e de esquerda. É porque ele vai de acordo com os interesses que eles têm, entendeu? Eles não têm uma... Ó, por exemplo, esse Pântano, que esses grupos de representantes que estavam lá na Revolução Francesa, qual que era a ideia deles? Se os jacobinos estão com a maioria, eles fechavam com os jacobinos porque podia rolar um cargo para eles podiam aprovar uma lei que para eles fosse interessante. Se os caras da direita estivessem no poder, eles também iam pro lado dos caras lá. Pântano por causa disso, porque eles ficavam no meio ali e eles agiam, assim, sabe, uma atitudes meio pantanosas, digamos assim. É por isso que eles chamavam esses caras de pântano, é o centro do negócio, né? Então fica vendo, ó. Aí, gente, começa a ficar diferente. Porque vou começar a falar aqui que a Rayane estava a fim de saber do rei. Na hora do julgamento do rei. Ó, na hora do julgamento do rei, foi o seguinte: os cordilheiros e os jacobinos não quiseram nem saber. A ideia que eles estavam falando na Assembleia é o seguinte: o rei é um traidor. O rei chamou exércitos estrangeiros para atacar a França. E lugar de traidor sabe aonde? Na guilhotina. Na guilhotina é o lugar de traidor. E é para lá que você vai, seu pi, pi, pi. Enquanto isso, na hora de defender os girondinos, que era esse pessoal mais à direita, chegou assim: gente, para com isso. Vocês vão matar o rei. Mata o rei, não. Mata o rei, não. O rei... Por que eles falavam isso? Porque se de repente começa a matar o rei, eles podem ser os próximos. Então, os girondinos já falaram: não, gente, para com isso. Não mata o rei, não. Vamos deixar ele preso aí, tá certo, tá errado e tal. Mas matar também já é demais, né? E aí teve a votação lá, e aí no final ganhou a proposta da Rayane, que é uma cordilheire, representante dos cordilheiros. O rei, como vocês viram naquela animação lá que eu mostrei lá do Assassin's Creed para vocês, fiou a cabecinha do gorducho lá puxaram a cordinha, desceu, rolou a cabecinha dele no cesto e acabou o rei. Gente, cortaram a cabeça do rei, agora ficou sem poder executivo. Só ficou o poder legislativo.
Então, quem mandava agora eram os deputados lá da França. E era esse grupo que estava nessa configuração que eu falei para vocês. Os grupos de esquerda, Cordilheres, que eram bem radicais, que o pessoal aqui fez mais sucesso, né? Eu também gosto deles. E os jacobinos, que eram os caras de esquerda, que defendiam os interesses dos trabalhadores, dos camponeses, mas também defendiam os interesses da pequena burguesia, né? Porque também tinha que aglutinar ali. Gente, não estava debatendo só economia aí, não. Estava debatendo uma série de questões também, estava debatendo aí. Por exemplo, e como é que funcionavam essas reuniões? Essas reuniões funcionavam da seguinte maneira, por exemplo, isso aí, liberdade, fraternidade ou la... Não, liberdade, igualdade, fraternidade ou la morte, né? Faltou a igualdade aí no Pedro aí que ele escreveu ali. E aí, gente, não, a morte é só o último caso, né? A palavra mais bonita aí é a fraternidade, né? Ó, então, e a liberdade também. E a igualdade também é legal, né? Esse tema da Revolução Francesa. Tanto é que essa última parte, o La Morte, o pessoal não fala muito, né? Mas eles falavam isso, né? Liberté, fraternité. Não, liberté, égalité, fraternité ou La Morte. Ó, eu acho que os três, viu, gente? Eu acho que os três, essas três coisas são importantes, né? Eu acho que essa frase da Revolução Francesa que vocês estão debatendo no chat, eu acho que ela é importante. As três coisas, uma sociedade saudável, né? Liberdade, para as pessoas terem liberdade de se expressar, né? Liberdade de opinião, muito importante. Liberdade de associação. A igualdade, porque as pessoas poderiam ter igualdades e fraternidade, né? De um grupo ajudar ajudar o outro, né? Para, sabe? É o que está na Revolução Francesa. Bom, mas enfim. Ela mandou dormir. Ó, aí fica vendo. Eu estava falando para vocês que aí chegava assim, eles iam debater lá várias coisas, inclusive os direitos das mulheres. Chegou a ser proposto isso que eu vou falar isso na outra aula até o negócio das mulheres, né? A continuação da história das mulheres aqui. Deixa eu só ver que horas são. Ainda tem 8 minutos ainda, tem bastante tempo para falar. Ó, aí, gente, eu vou falar, vai entrar a história de uma mulher agora, daqui a pouco, aqui, que eu vou contar para vocês. Os jacobinos, como eles eram um número maior de representantes lá no Poder Legislativo. Que dia que encerra? Eu não lembro, não, viu? Não lembro que dia que encerra esse trimestre. Mas como eu estava dizendo para vocês, quando tinha os debates lá, por exemplo, debate sobre a educação. Ó, eu vou falar uma das coisas aqui que os jacobinos defendiam. Que está aqui no livro, vocês podem acompanhar na página 51. Ó, jacobinos no poder, para vocês terem ideia. Ó. Após a execução do rei, aumentou a oposição aos jacobinos. Eles, por sua vez, procuraram manter o controle da sua ação, criando órgãos especiais de controle, órgãos especiais como Comitê de Salvação Pública, à frente a qual estava Robespierre. Agora entra aquele cara que eu falei para vocês, o Robespierre. Robespierre, quem era Robespierre? Era o líder dos jacobinos. Ele era um cara muito, mas ele era um... Ó, ele era o Robespierre, vocês viram que a beleza não era o forte dele, né? Mas o cara com as palavras, ele era muito hábil nas palavras, muito hábil nas palavras. É um cara muito ligeiro nas palavras. Ó, vou dar 2 exemplos aqui da nossa política de 2 caras, um cara de direita e um cara de esquerda, que é muito hábil para falar. O Collor, por exemplo, que é um cara de direita, foi presidente do Brasil, ele é muito hábil para falar. Se você vai ver ele falando, se você é um cara de esquerda, você até acha que ele é um cara legal, mesmo sendo de direita, se você não prestar atenção. Por outro lado, na esquerda, o Lula, ele é um cara muito hábil também na hora de falar. Muito hábil. Ele consegue conduzir as pessoas. Tem 2 exemplos aqui, um de esquerda e um de direita, né? Nossa, a França é linda, viu? Você tá falando aqui, a Raine tá falando que a França... Gente, a França, no final da aula aqui, a gente vai dar uma passeada na França aqui, ó. Deixa eu ver que horas são aqui, ó. 45. Só vou falar mais 1 minuto, a gente vai olhar aqui. É escargot, né? Não é caramujo, não, escargot. Mas na França eles tomam muito vinho, tem muito chocolate bom. Eu pretendo viajar com a minha mulher lá, a gente tá juntando dinheiro ainda para viajar, mas daqui a pouco a gente vê a França. Ó, então deixa eu só terminar essa parte aqui.
Quando tinha um debate, por exemplo, sobre educação, os jacobinos... Ó, não, eu vou ler aqui, ó, vou ler essa parte e a gente encerra aqui, ó. Para conter a crise social e financeira em que a França estava mergulhada, Robespierre e seus auxiliares distribuíram as terras dos nobres, ou seja, fizeram reforma agrária com as terras dos nobres. Pegaram todas aquelas terras que eram só dos nobres, dividiram em várias partes e deram para os trabalhadores. Daí para você ver a linha deles, né, dos jacobinos. Das terras entre os nobres, entre milhares de camponeses. Aboliram a escravidão nas colônias francesas. Preciso falar isso também, gente. Os jacobinos, os girondinos não eram a favor de você acabar com a escravidão. Daí dá para você ver a posição conservadora dos girondinos, né? Eles eram a favor de continuar a escravidão. Os jacobinos, a primeira medida que eles fizeram é acabar com a escravidão nas colônias, inclusive no Haiti. O Haiti, vê aí, o Haiti, que foi o segundo país das Américas a ter independência, surgiu nesse contexto, gente. Surgiu nesse contexto o Haiti. Porque, deixa eu só falar rapidinho do Haiti. O Haiti tinha muito escravo, muito mais escravo que gente branca lá. E aí o que aconteceu? Eu esqueci o nome do ex-escravo que fez a revolução lá, me fugiu o nome do cara. Só que eles aproveitaram que os jacobinos assumiram o poder e falaram assim, ó, vocês aí não falou que todo mundo é igual à lei? Nós somos negros, somos gente, e também somos iguais. E aí eles meio que afrouxaram para os haitianos, assim, conseguirem a independência deles. Ó, continuando outras coisas que os jacobinos fizeram. Professor, Oi? agora no Haiti não seria melhor eles ainda ser colônia da França? Porque tá passando tanta dificuldade lá que agora seria melhor, né? Ser Ó, ainda foi colônia até da interessante França. você perguntar isso, ô Eduardo, porque foi uma das coisas que aconteceu lá foi o seguinte, eu vou falar rapidamente do Haiti. Eles conseguiram, os jacobinos deram uma afrouxada para eles, aí eles conseguiram a independência. Só que quando os girondinos assumiram o poder, os girondinos cobraram, assim, ferraram eles. Por quê? Porque os girondinos, depois que tomaram o poder, eles quiseram retomar a colônia. Eles quiseram que o Haiti voltasse a ser colônia. E para os haitianos conseguirem fazer comércio, porque a França começou a bloquear, não deixava mais o Haiti fazer comércio com ninguém. Então, para a França reconhecer o Haiti como um país independente, eles tiveram que ficar pagando um imposto milionário para os caras até a década de 50 do século passado. Ou seja, até 1950 eles pagavam ainda para os franceses. Ou seja, os franceses, de certa maneira, ferraram os haitianos e deixaram os haitianos do jeito que eles estão até hoje. Por isso que eles são os países pobres. Mas a gente já fala isso daqui a pouco, porque a gente já fala dos haitianos. Deixa eu só ler essa parte aqui, ó. As medidas que os jacobinos tomaram. Aqui, ó. Aboliram a escravidão nas colônias francesas, tornaram o ensino público, porque o ensino não era obrigatório, nem de graça. Você tinha que pagar. O ensino básico, esses que vocês têm de ensino, você tinha que pagar. Eles fizeram o seguinte: não, agora todo mundo vai ter ensino, vai ser obrigatório e vai ser de graça. O que era uma coisa revolucionária para a época, né? Gratuito. Tabelaram o preço dos produtos de primeira necessidade para não ficar aumentando, né? Porque estava muito caro. E essas medidas... e fizeram várias outras medidas lá, né? De distribuir mais a riqueza. Vamos parar aqui dos jacobinos, porque eu quero mostrar para vocês a França lá do Google Earth, para vocês verem como é que a França é bonita. A gente vai dar essa pausa aqui agora, ó. Que a gente Senhora, eu já fui pra França, é muito linda. Você já foi lá? Todo mundo já foi aqui, professor. Eu ia organizar uma viagem. Todo mundo já foi, professor. Eu ia organizar uma viagem de estudo meio, mas vocês já foram lá, então não vou deixar quieta essa viagem. Professor, foi que não foi ainda, hein, professor? Você não foi? Não. Ô, professor, mas eu só fui pra Paris, eu não fui pros outros lugares. Ô, tristeza. Nossa, lá tem uns castelos muito loucos para você ver. Mas dizem, meus amigos que foram para lá falaram que é lindo lá, lindo, lindo, lindo. Ó, tô abrindo o Google Earth pra gente dar uma pesquisada como é que era Paris. Como é que era, não, né? Mudou, né? Você consegue ir também. Oi? Se seus amigos foram, você consegue também. Que meus amigos mais burga que eu, né? Eu já sou professor. É que esses meus amigos foram trabalhar em outras coisas. Eu escolhi ser professor. Aí eu tenho que... É mal burga, professor. É nada. É sim.
Professor tem um capital cultural bom, agora capital financeiro já não é tanto, né? Mas eu me orgulho muito do que eu sou. Dinheiro não é tudo nessa vida, né? Ó, aqui, ó. A França, gente, tá aqui, ó. França, ó. Ela é mais ou menos do tamanho. Vamos abrir aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Paris. Vamos visitar Paris, ó. Ó, vai pra lá, ó. Onde tá Paris ali, ó. Ó, aqui é o Museu do Louvre, que era um antigo palácio também da monarquia, o Museu do Louvre, onde tá várias obras de arte lá. Esse é um lugar que eu quero muito conhecer. Ó. Aí, professor, bora ser gente boa com você. Nós vai fazer uma vaquinha pra você ir pra França. Eu Vixe, dou vocês um são Tenta terríveis. não, centavo. ele tem que levar a gente. Mas tem que levar a Tenta gente não. na mala. Aí, eu dou 1 centavo. Quem ajuda também? Eita. Eu dou 5 centavos. Ó, Não, gente, tá. Não, professor, bora ser bonzinho, esse rei professor. Eu dou 20 centavos de euro. Eita, Laia, agora que eu vou mesmo. Ó, gente, esse rio que tá aqui, ó, Euro. ó, fica vendo esse rio, tá vendo esse rio aqui, ó? Quem sabe o Rio nome desse Sena. rio aqui? Ele é o nome de Rio um Sena, professor. piloto. Hã? Rio Sena, professor. Rio Sena, professor. Rio Rio Sena. Sena. Ah, ganhou ponto, ó. É o Rio Sena, é um dos rios mais famosos da Europa e é o rio que beira Paris, ó. Paris tá aqui, ó. O Rio Sena é esse que vem serpenteando aqui, ó. Inclusive, é um rio poluidíssimo esse rio, né? E depois o governo francês foi lá, investiu, né? Hoje é um rio que está muito limpo, muito bacana. Eles deviam fazer isso com o Rio Pinheiros, né? Ó, vamos ver daqui, ó. O que tem aqui, ó? Do lado do Rio Sena, o que temos aqui, o que era um palácio, né? É o Museu do Louvre. Ó, Museu do Louvre. Eu vou colocar aqui o Museu do Louvre para vocês verem, ó. É uma Joga bonita, professor, o Museu do Louvre. muito. Ó, eu falei para vocês, né, era um palácio isso aí. E aí, gente, os meus amigos que foram aí, para você ver as obras de arte que tá aí, não dá para você ver, se você for em 4 dias, não dá para você ver tudo que tem aí. Talvez o maior museu louco, que professor. tem. Inclusive, a Acho que Mona dá. Lisa, que é aquele quadro que eu falei para vocês quando a gente estava falando, ó, esse aqui é um quadro famoso do Caravaggio. Ó, a Mona Lisa, por exemplo, ela tá aqui. Aquele quadro famoso que a gente falou Ah, e outra coisa, se vocês quiserem visitar o Museu do Louvre, vocês conseguem fazer uma visita virtual, sabia? Dá para Professor, entrar paga lá pra para nós. ver. Ah, Ah, virtual deve ser sem graça, professor. É da hora tá professor lá. professor paga pra gente ver Ah, lá. eu queria, né? Vocês sabem que se dependesse de mim. Pode mentir, Ó, professor. Independente se nós morrermos de fome. ó, vou entrar aqui. A gente só viu aquele pedacinho, a gente vai entrar aqui para ver a cidade mesmo, ó. Vocês falam aí, se vocês quiserem entrar numa rua aí de ver alguma coisa aqui, vamos colocar aqui. Peraí. Ah, deixa eu mostrar a Torre Torre Eiffel, professor, Torre Eiffel. Torre Eiffel. Ah, vamos colocar aqui. A Torre Eiffel, a propósito, ela é bem moderna, viu? Ela foi criada no final do século XIX. Nessa época da Revolução Francesa, ela nem existia. Nem o Arco do Triunfo existia. Vamos colocar aqui, ó. Torre Eiffel. Acho que Torre Eiffel é com H. Não, não, é assim mesmo. Ó, essa daí, ó. Olha lá aí, ó. Eu achava que ela ficasse mais perto do Museu do Louvre. Ó, inclusive, ó, esse campo de Marte aqui, ó, tá vendo? Champ de Mars. Vocês estão vendo escrito aqui, ó, Champ de Mars? Campo de Marte aqui no Brasil, professor, não tem? Tem, ó, Champ de Mars, a tradução é Campo de Marte, né? Aqui, ó, para vocês terem ideia, gente, aconteceu um massacre, Eu vou falar para vocês daqui a pouco que massacre foi esse aqui, de um massacre de trabalhadores que aconteceu aqui, ó. Vamos visitar aqui. Oi? Ó, eu vou jogar aqui pra gente encerrar a aula. O menininho aqui, Professor, ó. coloca aí na ponte do Rio Sena, professor. A ponte do Rio Sena. Ó, vamos entrar aqui só pra gente ver as ruas. Olha que bonito, gente, ó. Cheio de árvore. Né? Aqui dá pra gente visitar, vir um pouquinho mais pra cá, ó.
Lá na França, gente, tem uma coisa muito Professor, você vai bacana. levar nós mesmo, professor? Quando? Vamos. Eu tô juntando. Agora eu vou juntar mais dinheiro, né? Que eu vou ter que Você levar tá você. ajudando você com sua mulher, professor. Você parece que você vai levar nós. Opa! Ó, Você prefere o nono ano, professor? Vem não. tem que juntar dinheiro. Vocês vão ter que repetir de ano porque vai demorar 2 anos ainda para juntar dinheiro. Ó, gente, Chega, que 2 anos, professor, tá doidão? Senhor, faz um empréstimo, senhor. Faz um empréstimo. ih, Professor, você ganha mas 10 milhões por segundo, professor. Para já de tô graça. Professor, se entalado você for já, ó. pensar. Não, professor, ó, é mais fácil roubar um banco. Você vai passar 5 anos preso. Se você for fazer um empréstimo, você vai pagar vai ficar 10 anos pagando. Mas se você roubar um banco, Professor, faz um 5 empréstimo anos, com a você ainda pode pagar pra sair Senhor, do banco, da cadeia. Olha, Professor, faz um empréstimo com a agiota e nunca mais volta. ei, Dá vocês estão certo. ensinando o professor a ser Você é picareta. Natal, professor. Ó, eu vou até parar de gravar aqui, porque senão vocês vão ser presos. Ô, professor, pega dinheiro com a Giota, pega 20 milhões, 1 milhão com a agiota, paga 10 mil pra um outro cara pra matar o Ó, agiota, você deixa não eu vai parar de dever gravar ninguém. aqui, senão vocês E vão ainda vai ganhar dinheiro. professor. Vou falar com o professor que tá incentivando isso. Mas é você mesmo que você tá incentivando, professor. Tô nada. Então,